nossa série que a gente vai começar hoje, ela chama Discipulado, Você Não Está Só. E muitas vezes parece que na nossa vida essa percepção não é tão real, porque as coisas que a gente vive parece que ninguém entende. Parece que ninguém passa pelas coisas que a gente passa, e é bom a gente guardar esses sentimentos, guardar as coisas que nós estamos vivendo, porque se alguém souber do que a gente passa, nunca mais vai conversar com a gente. Nesse ano, a gente tem tentado falar as ênfases que nós temos como igreja. A gente falou sobre grupos pequenos, a gente falou sobre alguns outros temas, e esse tema da vez é discipulado. Por isso, eu queria começar com uma história. Porque o tema de hoje, que a gente vai conversar sobre discipulado, ele chama Alinhando Expectativas. Porque quando eu falar discipulado para você, talvez você tenha uma expectativa diferente da pessoa do seu lado. Talvez você tenha um receio muito grande, ou talvez você ache que é a salvação do planeta. Talvez você nunca ouviu falar, ou talvez você estuda sobre isso há anos e anos e anos. Por isso, hoje é um dia da gente alinhar as expectativas e alinhar o nosso conhecimento e a nossa percepção bíblica sobre o discipulado. Deixa eu começar com uma história então. Meus avós, e principalmente por muito tempo a minha avó, elas tinham um sítio em Águas Claras, 24 hectares, muito grande, e o nosso divertimento era fazer duas coisas. A primeira, descobrir novas trilhas no meio do mato, e a gente ia, e eu ia seguindo geralmente o cachorro da minha avó, porque ele sabia chegar no lugar. Às vezes me levava em lugares diferentes, mas sempre sabia voltar para casa pela fome, e eu sempre voltava junto. Outro divertimento muito grande era pescar. Eu adorava pescar, e a gente pegava a vara de pesca bem simplesinha, só com um anzolzinho ali, e a gente jogava e pescava umas traíras, e era um divertimento. Várias vezes eu ia sozinho, ia com a minha irmã, ia só 2 ou 3 pessoas, e naquele dia eu fui com a minha irmã Priscila. A gente foi pescar, jogamos então a vara, e toda criança que se preze que está pescando, ela sabe sentar exatamente assim acocada. Porque ela nunca senta normal, ela está acocada porque não vai sujar a roupa, né, na grama, mas também qualquer coisa, chegou o peixe, ela levanta. Ela estava ali preparada. De repente ela sentiu algo embaixo dela. Era uma cobra, uma coral verdadeira. Nunca foi tão verdadeira aos olhos dela, que passou bem baixo. Quando ela viu aquilo, ela falou, meu Deus, levantou e correu. Eu não vi o que aconteceu, continuei pescando. Eu olhei para trás, ela não estava mais ali. Eu vi que ela correu. O que eu fui fazer? Vamos correr também, agora é a diversão. Soltei a vara e fui saltitando, pisando em todo lugar ali, correndo bem tranquilamente, indo atrás dela. Quando eu cheguei lá na casa da minha avó, a minha irmã estava chorando e falando, tinha uma cobra nas minhas pernas e tudo mais. Eu falei, sério? Eu não vi nada disso, porque se eu soubesse, eu tinha corrido muito mais rápido que tu. A verdade é que tanto a minha irmã quanto eu, nós não fomos muito espertos na situação. Porque ela agiu diretamente pelo medo, de tal forma que nem me avisou o perigo que tinha ali. E eu agi sem percepção nenhuma. Eu achei, na minha expectativa, que ela estava brincando e se divertindo, e eu fui me divertir junto com ela, sem saber também o perigo que estava muito perto de mim. O discipulado, ele tem mais ou menos esse sentido às vezes para a gente. Tem pessoas que têm muito medo de falar sobre isso, e têm muito medo em pensar uma realidade de discipulado, falando, meu Deus, nunca vamos falar sobre isso, vamos fugir antes de qualquer coisa aconteça, porque é um perigo isso. A outra pessoa talvez ache que é a salvação da igreja é o discipulado. É a igreja que não está com todos os membros e todas as pessoas discipulando, não é igreja. Não pode acontecer sem isso, precisa disso, é necessário, é essencial. A verdade é que nós precisamos de um padrão para a gente identificar o que é de fato o discipulado, e é isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos olhar a palavra de Deus e o que ela fala sobre esse tema. Porque o medo, ele nos paralisa, ele não nos ajuda, ele nos faz ficar travados e parados. E um alto padrão, achando que a salvação e que aquilo vai resolver todos os problemas, nos frustra, porque a gente vai encontrar coisas diferentes nas igrejas onde a gente participa, nos ministérios e na comunidade onde a gente está. A gente precisa alinhar essas expectativas com o que a palavra de Deus nos fala. Por isso, a imagem do fundo ela é uma trilha. É uma trilha porque várias pessoas já percorreram aquele caminho de forma que se formou essa trilha. E que hoje a gente não precisa mais cometer os mesmos erros cometidos do passado, mas através de pessoas que já caminharam por essas trilhas.
podem nos ajudar a mostrar os caminhos pedregosos, os momentos mais difíceis e também os momentos mais alegres. Por isso, deixa eu começar falando também algumas verdades sobre discipulado que a Bíblia fala. A primeira verdade não é algo novo. A gente acha hoje, vendo as nossas igrejas e olhando principalmente para o que está ao nosso redor, fala, enfim a igreja abriu os olhos para o discipulado e disse, isso é o que vai ajudar a igreja a crescer. Querido, o discipulado acontece desde a época de Jesus e foi acontecendo com todos os pais da igreja, de formas diferentes, de maneiras diferentes, mas ele foi acontecendo. Não é algo novo, talvez a gente hoje está num tempo de falar mais uma vez sobre isso. A segunda coisa, discipular é influenciar uma outra pessoa. A gente influencia e é influenciado muito mais do que a gente percebe. O seu corte de cabelo, ele foi influenciado por uma pessoa, porque certamente você não foi a primeira pessoa a ter esse corte de cabelo. Alguma pessoa já teve esse corte antes, porque o cabeleireiro ele vai aprender o que já sabia, o que alguém ensinou para ele. A forma de falar também é ensinada e a gente é influenciado. Eu passei 3 anos em São Paulo, e quando eu cheguei lá, eu falava, tu não sabe que a gente está aqui. E eles, nossa, mas tem um sotaque muito grande. E aí eu pensei, eu vou tentar falar você então, em vez de tu, porque tu nem está certo na colocação, né? Tu pode, seria tu podes. E aí eu aprendi a falar você. O problema é que eu incorporei todo paulista. E aí eu comecei a falar, mano, você não sabe. E aí eu comecei a falar que nem um paulista, de tal forma que eles perguntavam de que região de São Paulo que eu era. E quando eu voltava para cá, aí aqui que riam de mim. A gente é influenciado o tempo inteiro, mesmo sem a gente perceber. E o discipulado, ele tem a ver com isso. A questão é o que a gente faz com a influência que a gente exerce e com a influência que nós tomamos sobre outras pessoas. Terceira verdade, o discipulado é ser um aprendiz, é ser um seguidor de alguém. Ele começa quando eu entrego a minha vida para Jesus. Eu me torno um discípulo de Jesus. Não é algo novo que eu vou começar agora, um formato novo. É algo que eu começo quando a minha caminhada com Jesus começa. E por fim, discipulado não é um formato e não é uma programação, é um estilo de vida. Discipulado é quando eu entendo que eu posso ajudar pessoas a caminhar mais perto de Jesus. Tem uma frase do Mark Dever, que ele escreveu As 9 Marcas de uma Igreja Saudável, e um livro ele escreveu sobre o discipulado. E ele fala essa frase resumindo: discipular é ajudar outros a seguir Jesus. Essa é talvez a classificação mais simples do que é discipular. Você não quer ajudar outras pessoas a seguir Jesus? Eu também quero. É isso. A maneira, a forma, a gente vai conversando um pouco mais sobre esse assunto. Deveria ser algo natural para a gente, mas é algo que a gente também precisa aprender e reaprender tantas vezes. Por isso, vamos então para a essência de todo discipulado. A essência do que a Bíblia fala sobre esse termo discipulado, ser um seguidor, ser um aprendiz. Abre comigo então em Marcos, capítulo 8, versículo 34. E a gente vai começar com esse texto. Porque a verdade é que a Bíblia está recheada de momentos onde tinham discipuladores e discípulos. Davi tinha os seus valentes, em que em vários momentos onde ele estava com dificuldades e tal, na caverna do deserto, ele tinha pessoas que estavam aprendendo junto com ele, estavam seguindo ele. Moisés caminhou com outras pessoas como Josué, que ia acompanhando e ajudando ele a se tornar um líder. João Batista tinha pessoas que acompanhavam e eram seus discípulos. Mas certamente na Bíblia, quando a gente escuta ou entende a palavra discípulo, a gente sempre remete a Jesus. O nosso objetivo é fazer discípulos de Jesus. E é sobre isso que a essência da Bíblia fala. O discipulado tem a ver com eu tornar uma pessoa mais parecida com Jesus, ajudar uma pessoa nessa caminhada. É tudo sobre Jesus, é tudo sobre Ele. Por isso, olha o que diz Marcos 8,34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, ou seja, se alguém quer se tornar o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Se alguém quer me seguir, você vai precisar entregar a sua vida para mim. Deixa que eu cuido dela. E eu vou te ensinando a viver cada um dos momentos da vida.
eu vou te ensinando a cuidar de finanças, eu vou te ensinando a ser um bom pai, uma boa mãe, eu vou te ensinar a ser um bom filho, eu vou te ensinar a ser um bom cidadão, eu vou te ensinar todas essas coisas, porque agora eu estou conduzindo a tua vida. O discipulado só acontece, e eu só posso me chamar discípulo quando eu sou um discípulo de Jesus. A primeira coisa, o primeiro passo para isso é que você conheça Jesus e entregue a sua vida a Ele. Deixe que Ele conduza o carro da sua vida e não mais você. Esse é o primeiro passo. E através de tudo isso, a gente percebe na Bíblia que Jesus, o próprio Jesus, Ele teve uma estratégia muito clara para tornar os outros seus discípulos e que eles pudessem também passar isso para outras pessoas. Através de 3 simples características: escolha, investimento e reprodução. Essas 3 coisas fizeram com que a igreja chegasse até nós e o evangelho chegasse até nós. O que Jesus começou passando naquela época é o que hoje nós conhecemos através da palavra de Deus. Eu queria te convidar mais uma vez você baixar a cabeça e colocar diante de Deus nesse momento esse teu talvez desejo de o que a gente começou falando já, talvez isso já despertou alguma coisa no teu coração. Coloca diante de Deus dizendo: Deus, se o Senhor quer ensinar algo para mim nesse momento, através dessa mensagem, que o Senhor deixe muito claro para o meu coração, me prepara o coração, deixe o meu coração aberto para isso, e me ajuda a ser prático no que o Senhor está me pedindo também. Coloca isso diante de Deus, logo mais eu quero orar também por ti. Senhor Deus, nos ajuda, Pai, quando a gente abrir a Tua palavra e escutar um pouquinho mais do que o Senhor fala, que seja ela transformar o nosso coração, Pai. Me ajuda a não atrapalhar o que o Senhor quer falar aqui, mas prepara o coração de cada um e permite que cada um seja prático também no que tem escutado através de Ti. É isso que eu quero te clamar em nome de Jesus. Amém, Deus. Muito bem. Vamos então para a primeira parte que a gente percebe dessa estratégia de Jesus, que é a escolha. Abre comigo então Lucas capítulo 6, versículos de 12 até o 13. E eu quero sempre, no começo de cada um desses pontos, falar uma impressão de medo e uma impressão de expectativa no meio dessas coisas. A primeira categoria que a gente escuta muito quando fala sobre discipulado é uma pessoa vocacionada e uma pessoa versus uma pessoa comum, ou uma pessoa perfeita versus uma pessoa pecadora. E aí a frase célebre é: o que eu tenho para ensinar para alguém? Como é que eu posso ensinar alguma coisa para uma pessoa? Como é que eu posso ajudar alguma pessoa? Eu não sou pastor, não fiz seminário, não tenho uma formação teológica. Como é que eu posso ajudar uma outra pessoa a formar Jesus na vida dessa pessoa? Talvez a resposta mais simples é que eu creio que à medida que a gente começa a nossa vida com Jesus, a gente vai aprendendo ao longo do tempo sobre Ele. Deus preparou uma pessoa já, para que você, através do que você viveu, através das suas circunstâncias, possa ajudar essa pessoa a se tornar mais parecida com Jesus. Deus separou algumas pessoas já, para que você possa ser bênção, mas você precisa topar esse desafio. Tal qual, provavelmente Deus já preparou algumas referências para te ajudarem no momento de vida onde você está. Não precisa caminhar sozinho, você pode caminhar com alguém. Olha o que Lucas 6, a partir do versículo 12 diz: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Vamos para a explicação dos termos. Jesus aqui, o contexto é logo depois de, no sábado, o dia sagrado para os judeus, Jesus fez 2 milagres. Jesus primeiro dá um alimento para os seus discípulos, depois ele cura a mão de um homem. E através desses 2 milagres, os mestres da lei e tudo mais, religiosos da época, já não estavam muito felizes com isso. Então Jesus sobe para um monte,
E ele já tinha várias pessoas que seguiam ele, de longe ou de perto, muitas pessoas junto com ele, porque viam alguém fazendo milagres, alguém fazendo coisas grandiosas, ensinando muito bem, e tinha muita gente em volta. Jesus sobe para o monte, e ele ora, e ele entrega para Deus, e ele pede ajuda, e ele desce, e então ele escolhe 12, os quais iam seguir ele, durante toda a jornada do ministério dele. Discípulo é um aprendiz, é um seguidor, e apóstolo é alguém enviado para fazer o mesmo. Se Jesus dependeu de Deus para poder escolher as pessoas que ele ia caminhar junto, por que a gente acha que nós conseguimos escolher sozinhos? Por que a gente tenta sozinho, e às vezes o aleatório, e às vezes sem pedir por discernimento antes para Deus, a gente tenta escolher uma pessoa tanto para poder acompanhar, quanto para ser acompanhado também. Jesus escolheu homens simples, diferentes dele. Alguns pescadores, outros cobradores de impostos, tantas categorias diferentes, mas que eles estavam interessados, dispostos. Disposição foi a marca. Apesar de muitos deles ter muitas dúvidas espirituais, estarem perdidos espiritualmente, eles estavam aprendendo o básico. Jesus chamou essas pessoas, e a escolha dele foi fundamental para que o acompanhamento depois fosse um progresso, fosse algo bom. Por isso, olha comigo então 4 categorias dessa escolha, que talvez te ajudem a identificar, tanto uma pessoa que você pode acompanhar, quanto se é um momento de você também já ser acompanhado por uma pessoa. Olha a primeira categoria que diz ali: oração e disposição. Foi isso que Jesus fez. Jesus sobe para o monte, no começo do seu ministério, e ele ora para identificar exatamente as pessoas que ele poderia chamar para ser seus discípulos. Da mesma forma, ele sabia que ele precisava chamar pessoas com disposição. Não existe coisa mais difícil do mundo do que você tentar ajudar uma pessoa que não quer ajuda. Como é difícil você tentar ajudar uma pessoa que não quer. Mas como é gratificante quando você tenta ajudar uma pessoa, mesmo ela não sabendo nada, mas disposta, porque ela vai aprendendo as coisas com desejo, com alegria, com ânimo. Segunda categoria, a condição espiritual. Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2,14 diz assim: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O que esse texto está dizendo é que a pessoa que ainda não entregou a vida para Jesus, para ela não faz sentido viver todas as coisas que a palavra de Deus fala, porque ela não tem uma vida com Jesus, e essas coisas são discernidas espiritualmente, ou seja, o próprio Deus nos ajuda a entender as coisas que a gente precisa mudar. Talvez você está nos visitando hoje, e você olha a Bíblia como um livro de histórias, e talvez esse é um processo na sua vida, até você conseguir deixar Jesus conduzir a sua vida. Aí as coisas vão ser diferentes. A Bíblia, que era um livro de histórias, não vai ser mais só um livro de histórias, vai ser um livro sobre a sua história. Vai ser um livro onde você vai conhecer sobre o seu Criador, o seu Salvador e sobre você mesmo. Esse processo, ele acontece quando o Espírito Santo entra no nosso coração, que nada mais é do momento onde eu entrego a minha vida para Jesus. O discipulado, ele precisa acontecer com uma pessoa que já entregou a sua vida para Jesus. Senão, ele é um processo evangelístico. Eu estou ensinando um pouquinho sobre Jesus para essa pessoa, para que ela tome uma decisão. Porque nós não podemos cobrar um padrão cristão de alguém que não é. É uma loucura isso para a pessoa, porque não faz sentido. Para a gente só faz sentido porque um dia Jesus tocou o nosso coração, e a gente consegue através dele entender essas coisas. Não tem a ver com a nossa inteligência, não tem a ver com a nossa sabedoria, tem a ver com o que Deus fez em nós. Por isso, saiba com quem você está lidando. Terceiro, o gênero e a idade. A Bíblia fala também, em Tito 2, de 2 a 4, Paulo está instruindo
a Timóteo que ele prepare os homens mais velhos para que conheçam também a palavra de Deus, e as mulheres mais velhas para que conheçam a palavra de Deus, para que elas sejam aptas para ensinar isso um dia para as mais novas. A sabedoria dos mais velhos com a palavra de Deus vai ajudar dos mais novos. O homem para com o homem e a mulher para com as mulheres. E precisa de uma certa diferença de idade também. Porque pessoas da mesma idade, no mesmo momento de vida, dificilmente um vai conseguir ajudar tanto o outro nas áreas onde o outro está vivendo. Porque vocês estão caminhando a mesma coisa. Mas quando eu já caminhei um pouco mais na minha vida de experiências, na minha caminhada com Deus também, eu posso ajudar uma outra pessoa que está começando nessa caminhada, certamente. Lembra que a gente falou, Deus preparou uma pessoa para que você possa ajudar. Por fim, a agenda. Hoje nós somos muito atarefados. Se você olha a sua agenda, tem todos os... No Google Agenda está tudo colorido, está tudo preenchido, não tem um momento nenhum. Você precisa identificar alguém que tenha um tempo, do mesmo tempo que você. Tempo de qualidade nos ajuda a crescer. Você vê isso na sua vida. Os seus melhores amigos são as pessoas que você passa mais tempo. Porque você precisa passar tempo para constituir ou construir uma amizade. São aqueles amigos de viagem que você passou dias junto. São aqueles amigos do final de semana que você vê todo final de semana ou todos os dias. A gente precisa de tempo junto para construir um vínculo, uma confiança e uma amizade. Deixa eu contar uma história dentro disso. Eu entendi um pouquinho sobre essa verdade de discipulado, de ser acompanhado por uma pessoa, quando eu era jovem praticamente. E quando eu era jovem, com meus 17, 18 anos, e eu entendi isso, eu logo tentei procurar uma pessoa que me ajudasse, e que fosse então o meu discipulador, e que me ajudasse a caminhar nas coisas em que eu não sabia o que fazer. Eu estava contando essa semana, e eu acho que 7 pessoas já me acompanharam. Talvez eu seja um caso difícil, porque teve um monte de gente já junto comigo. Mas eu percebo como Deus foi usando cada uma dessas pessoas para ensinar uma coisa diferente. Foram momentos diferentes na minha vida. E eu queria destacar algumas pessoas e algumas coisas que eu aprendi com elas. A primeira pessoa que eu pedi que me acompanhasse foi o Ednardo Duarte. E se tem uma coisa que eu aprendi com ele, foi que eu podia ser usado por Deus. Eu não sabia que eu podia fazer alguma coisa para ajudar as pessoas e fazer alguma coisa para servir a Deus. Mas através das nossas conversas, da forma que eu via ele e da forma que a gente lidava um com o outro, eu comecei a perceber que eu podia ser usado por Deus. Depois, durante o meu tempo do seminário, eu lembro do Elder Cardim. Ele me ensinou que eu precisava me livrar de algumas travas na minha vida, principalmente na área de relacionamentos. Eu estava com tanto medo de errar, que eu não queria caminhar para acertar. E ele me ajudou a ver algumas coisas da minha vida, que eu precisava ficar mais tranquilo, e eu podia dar um passo à frente. O Roger, por muitos anos, também me acompanhou. E ele me mostrou como eu podia ser sincero, e eu não precisava esconder nada da minha vida. Eu podia conversar com ele sobre os piores pecados da minha vida, porque ele ia me dar um abraço, a gente ia orar junto, e a gente ia tentar juntos fazer o certo, começar a mudar. E também me ensinou muito que pessoas são preciosas, e pessoas que não são números, pessoas têm uma consciência, têm uma alma, elas são preciosas, e que a gente precisa ser cuidadoso no trato com elas, amoroso com elas. Por fim, hoje eu tenho o privilégio de ser acompanhado pelo Rudy Matre, e com toda a experiência dele, ele tem me ensinado a valorizar o tempo que Deus tem me dado, e viver esse tempo com o próprio Deus, aproveitar as circunstâncias. Como tem sido especial os meus encontros com o Rudy, onde a gente pode abrir o coração, conversar juntos. Essas são coisas que Deus fez na minha vida. São coisas que Deus está fazendo na minha vida, em momentos diferentes. E eu sei que em próximos momentos Deus vai continuar a construir. Segunda característica, então, que a gente vê de Jesus: investimento. Olha comigo, então, João, capítulo 13, versículo 15. E antes disso, outras perguntas que as pessoas geralmente fazem a respeito do discipulado. O pai versus o discipulador, ou hoje o termo mais usado, o coach versus o conselheiro. Porque o problema é
E a frase é: eu me sinto muitas vezes inconveniente e impondo a minha verdade a uma pessoa. Como é que eu vou impor uma verdade minha para outra pessoa? E talvez pelo outro lado, o problema é: eu quero dizer para essa pessoa tudo o que ela tem que fazer. Ela não vai namorar ninguém sem que eu autorize. Ela não vai comprar nada sem que eu autorize. Ela não vai fazer nada sem que eu permita. Porque eu estou acompanhando a vida dessa pessoa. Tanto um quanto o outro não tem uma visão correta sobre o discipulado. Porque o objetivo do discipulado é ajudar a pessoa a pensar biblicamente. Que ela olhe para a Bíblia, para o seu problema, e através da palavra de Deus consiga entender um passo que pode dar naquele assunto. Para que a palavra de Deus seja a verdade da vida dela e não a minha verdade. Porque nós nos tornamos responsáveis pelas respostas que nós damos. Se eu digo para uma pessoa: vá, eu te declaro que você vai namorar essa pessoa, cuidado, porque quando não der certo ela vai te cobrar. Seja cauteloso nisso e entenda o seu papel de ajudar a pessoa a se parecer mais com Jesus e não com você. No meio disso, João capítulo 13, versículo 15. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Essa história é logo depois de Jesus lavar os pés dos discípulos. Naquela época, quem lavava os pés de uma pessoa na casa era o escravo, era o servo. E Jesus, ele chega com seus discípulos, ele levanta um pouco a sua roupa, e ele se ajoelha e ele começa a lavar o pé dos discípulos, em sinal de servidão. Eu estou servindo a vocês. E no final ele diz: da mesma forma que eu estou fazendo para vocês, vocês façam isso para outros. Não necessariamente lavar o pé, mas servir. Porque todo líder, ele precisa aprender a servir. O maior privilégio do líder é servir as outras pessoas. É isso que a gente precisa aprender. E Jesus sabia disso. Da mesma forma que a gente percebe que Jesus chama os discípulos para serem primeiro aprendizes, discípulos, e depois apóstolos, os enviados por Ele, aqueles que o próprio Jesus preparou para servirem no ministério. Alguns custos que a gente percebe através desse investimento. O primeiro dele é demanda, estudo e oração. Lucas capítulo 2, versículo 52, você não precisa abrir, mas diz que Jesus, quando era mais novo, ele crescia em sabedoria, em estatura e em conhecimento. À medida que ele estava crescendo e estava se desenvolvendo, o próprio Jesus aprendeu. O texto diz que ele foi ensinado, ele foi aprendendo sobre a palavra de Deus para poder ensinar outros. Jesus não veio para a terra como um homem adulto, pronto para o ministério, mas ele de propósito veio como um bebê. E foi ensinado em cada uma dessas áreas, até que pôde então ensinar sobre a própria palavra de Deus. Se ele dependeu do estudo, como a gente não pode depender? A gente precisa depender de estudo e oração, e o investimento de uma outra pessoa vai nos cobrar isso. É o custo de acompanhar uma outra pessoa. O segundo, amor e tempo. Quando você acompanha uma pessoa, você sabe que a pessoa vai estar em todo o tempo contigo. Talvez não todos os momentos, mas em momentos cruciais. Os discípulos estavam com Jesus nos momentos de milagres, onde eles estavam ali empolgados, falar: esse é o cara que eu sirvo, esse é o cara que eu sigo, ele sabe fazer milagre. Mas eles estavam no Getsêmani também, quando Jesus foi preso, foi entregue às autoridades, para morrer pela vida daqueles homens, e também pelas nossas vidas. Os discípulos viram Jesus nos melhores momentos e nos momentos mais difíceis, e isso gerou confiança para eles, e também gerou amor. Terceira característica é o exemplo. Foi isso que nós lemos no texto. Jesus lava os pés e diz: façam como eu fiz. Como é difícil da gente ser exemplo, porque a gente sabe que tem coisas erradas na nossa vida e coisas que a gente precisa corrigir, mas esse é o exemplo real, aonde eu, aos poucos na minha vida, estou tentando me parecer mais com Jesus. Deixa eu contar uma outra história sobre a minha vida. Eu comecei a contar também quantas pessoas eu já tentei acompanhar. Tentei porque nem sempre foi tão fácil. Foram 14 pessoas, desde que eu entendi essa ideia de que eu podia ajudar uma pessoa a se aproximar mais de Jesus. Teve algumas delas que não estão mais hoje na igreja, mas eu ainda tenho um vínculo com elas, uma amizade, eu tenho de certa forma um relacionamento. Talvez não falo com elas todo o tempo, mas quando elas me veem,
No mínimo elas têm um carinho, e eu tenho um carinho por elas. Tem outras pessoas que eu tenho acompanhado até hoje, e é muito legal de ver o crescimento delas, de ver o que Deus está fazendo e não eu. Porque muitas vezes, no meio de uma conversa, eu não faço ideia da resposta. Porque a pessoa está passando coisas que eu nunca passei na vida. Porque tem a ver com problemas, com problemas de família dela que eu nunca vivi. E aí é o momento que a gente precisa se ajoelhar, orar e chorar junto. Porque eu não sei a resposta, mas Deus sabe. Me empolga as pequenas vitórias dessas pessoas. Me ajuda a me policiar também. E me ajuda a ser exemplo. Porque vários desses jovenzinhos, quando eu começo a escutar uma música no carro, eles perguntam: pode escutar essa música, pastor? Essa pode então? Pode ver esse filme? Pode fazer isso? E às vezes eu preciso me corrigir na situação. Às vezes eu preciso mudar a minha atitude. Ou às vezes eu preciso conversar com eles sobre algum assunto a mais. A gente está junto, é uma caminhada de via dupla. E é uma ótima oportunidade de investimento. Vai ter frutos. Talvez você teve várias experiências ruins com relação a discipulado. Não desista. Deus preparou pessoas para caminhar junto com você, que podem certamente ser abençoadas pelas tuas histórias, pela tua vida e pela forma que você consegue ensinar a palavra de Deus. Por fim, a reprodução, a última parte. E o texto usado aqui é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que a gente tem falado desde o começo do ano. Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Uma outra grande dúvida que as pessoas têm, é a frase de perpétuo ou pontual, o informal contra o objetivo. A pergunta é: se eu começar a acompanhar essa pessoa, eu vou acompanhar ela a vida inteira? Daqui a 40 anos a gente vai ter que se encontrar toda semana? Não quero isso para a minha vida. E a gente vai ficar conversando sobre o quê? Aonde é que a gente vai chegar com tudo isso? Todo discipulado ele tem data marcada na agenda de Deus. Talvez a gente não sabe, mas Deus sabe. Todo discipulado ele tem que ter um objetivo. Ele tem que ser pontual. Ele não é perpétuo, ele não é para sempre. Mas ele exige um tempo nosso de investimento para com aquela pessoa. E esse é o texto que Jesus dá para os seus discípulos antes de subir aos céus. A última frase que ele traz então para a gente: tudo que vocês me viram fazer, agora reproduzam. Façam discípulos de Jesus, no meio de todas as nações, aonde vocês conhecerem as pessoas. E existem alguns objetivos dentro disso. Os objetivos, o primeiro, é essa questão do trabalho. Jesus fazia milagres, ensinava, pastoreava e corrigia junto com seus discípulos, porque ele chamou eles para serem pescadores de homens. Quando chamou esses discípulos, ele falou: vocês hoje estão pescando peixe, eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Ou seja, existia um objetivo. Ele queria com que aquelas pessoas aprendessem a reproduzir o que elas estavam sendo ensinadas de Jesus. Ele sabia que aquelas pessoas tinham potencial para isso e tinham disposição para isso. A segunda é confiança. Façam discípulos ensinando a obedecer. Você ensina a obedecer vivendo, mas ensina a obedecer dando confiança para a pessoa, dizendo: querido, caminha, vai lá. Talvez ele vai errar, talvez nem todas as áreas vai acertar. Mas da mesma forma que às vezes os pais precisam deixar os filhos tropeçar para aprender, que tem que segurar às vezes no corrimão para descer a escada, o discipulador precisa também dar liberdade para o seu discípulo de tomar suas decisões e de saber que as decisões são deles e não nossas. A gente está mostrando a palavra de Deus para tentar ajudar, mas não é a gente que dirige a vida dessa pessoa. Essa tarefa de confiança, ela empolga a pessoa. E por fim, o feedback. Você deu confiança para a pessoa e talvez a pessoa errou naquela área e não está conseguindo fazer o melhor. E você puxa junto para si e fala: querido, talvez você vai ter que fazer de outro jeito. Já pensou nessa circunstância? Jesus estava com seus discípulos todo o tempo.
os discípulos, eles tinham um cheiro de Jesus, porque eles estavam perto o tempo inteiro. E Jesus sobe aos céus, e a frase que ele diz final, é incrível, ele diz: fica tranquilo, eu vou estar sempre com vocês. Eu ainda vou cuidar de vocês, eu ainda vou estar com vocês. E a gente entende que quando a gente recebe Jesus no nosso coração, o Espírito Santo vai nos ajudar em todas as circunstâncias. Não é pela minha força, não é pela minha sabedoria, pelo que eu sei fazer, mas pelo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Por fim, o objetivo é que a gente possa passar isso para os outros. Concluindo então, esse rápido sobrevoo sobre a ideia de discipulado na Bíblia. O discipulado, ele é a primeira linha de pastoreio numa igreja. Um pastor não consegue acompanhar 400 pessoas, é impossível. Alguns líderes de grupo pequeno não conseguem acompanhar a vida e as necessidades e as dificuldades de todas as pessoas que participam. Mas um discipulador, uma pessoa que topa diante de Deus ajudar outra pessoa, ela pode conhecer a vida dessa pessoa, se importar com essa pessoa, chorar junto e se alegrar junto nas áreas em que a pessoa está vivendo. É uma linha de pastoreio que a gente quer cada dia mais ter. Se a nossa igreja vivesse o princípio do discipulado com qualidade e alcance, ou seja, bons acompanhamentos verdadeiros, nem de carrascos, nem de pessoas que são só amigas, mas não estão puxando para frente. Bons discipulados com qualidade e de alcance, cada vez mais pessoas, certamente haveria pouquíssima gente enfrentando dificuldades da vida sozinhos na nossa igreja. A gente crê que a essência do que a gente está falando é o que Jesus fez, não tem uma forma específica. Mas imagina que a essência é um córrego com uma água mais pura de todas. Você não vai conseguir levar essa água assim a um recipiente, então a gente precisa ter uma forma de algum jeito. A forma que hoje a gente tem entendido na igreja de acompanhar uma pessoa, ela é muito simples. Um a um, uma pessoa acompanha a outra. E essa pessoa vai se encontrar uma vez a cada semana, uma vez a cada 2 semanas, tentar ser constante, estudando a Bíblia. Essa é uma maneira simples, e a maneira que a gente tem entendido que vai nos ajudar a ter qualidade. Por fim, se você topa ser acompanhado por alguma pessoa, ou se através de tudo isso você topa acompanhar alguém, eu queria te convidar a uma coisa diferente nesse final de culto. A gente vai ter aqui, dos lados na frente, 2 pranchetas. Nesse lado vai estar escrito: eu quero ser um discipulador, eu quero acompanhar uma pessoa, eu quero poder ajudar outra pessoa a se parecer com Jesus. Você coloca o seu nome e o seu contato aqui. No outro lado, você está dizendo: eu quero ser acompanhado, eu preciso de uma pessoa me ajudando. Queridos, uma das maiores dificuldades que eu tenho nos jovens, acreditem ou não, são vários e vários pedindo ajuda, falando: eu quero tanto uma pessoa que me acompanhe, mas eu não sei quem. Tem uma menina que já pediu, acho que para 5 mulheres, e todas estão cheias de coisa para fazer, porque já estão acompanhando outras. E ela falou: eu só queria uma pessoa que me escutasse, que caminhasse comigo, que me ajudasse a conhecer um pouquinho mais da Bíblia, mas eu não consigo achar. A nossa expectativa através disso não é que tudo vai ser resolvido, mas é que através dos líderes de grupo pequeno a gente vai pegar essas listas, eu vai tentar te ajudar a identificar uma pessoa que você possa caminhar junto. Esse é o nosso objetivo. Não é um formato, mas é a essência, e a gente quer que as pessoas sejam acompanhadas. Se o seu acompanhamento depende do que uma pessoa está falando aqui durante a semana, é muito pouco, ou quase nada. Você precisa de mais gente caminhando contigo durante a semana. Por isso, enquanto o pessoal do louvor está vindo aqui para frente, eu queria te convidar, enquanto eles estão tocando, enquanto eles estão cantando essa música, a você vir na frente e escrever o seu nome na prancheta em que faz mais sentido para ti nesse momento que você está sendo desafiado. Talvez eu quero acompanhar uma pessoa, eu quero ser acompanhado. Você vai identificar isso. E a ideia é mais simples, é que a gente não quer
ser um carrasco, ser restrito e fechar dizendo todos precisam vir aqui. Sinta-se à vontade. Mas o que a gente entende é que isso pode ajudar a tua vida. Sinceramente, a terceira idade tem muito a ensinar para pessoas mais jovens. Sinceramente, os mais jovens têm muito que aprender com as pessoas mais velhas. Sinceramente, tantos adultos e tantos casais podem abençoar tanto os mais jovens, que talvez vocês nem imaginem.